Desejo compartilhar com vocês e percorrer com vocês a leitura e a compreensão do livro de Atos. Nós estamos já há uns 3 domingos, falando um pouquinho a respeito desse movimento da igreja histórica, da igreja neotestamentária. E eu queria que você abrisse lá no livro de Atos, no capítulo 19. Dessa vez nós vamos ao capítulo 19. E vamos ler a partir do verso 1. Você que está em casa, também é muito bem-vindo, que esse tempo seja um tempo de consagração, do seu coração, da sua vida. Assim como nós estamos aqui unidos, queremos ouvir a voz do Senhor e oro para que Deus fale contigo também. Seja onde você estiver, no tempo que você estiver nos ouvindo, que o Senhor te visite, assim como já tem nos visitado. Todo mundo achou aí? Atos capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, verso 3, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. E disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Versículo 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles, o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Até aí. Oremos. Consagre o seu coração e mente ao Senhor. Peça para que Ele fale contigo nesse dia. Nós te louvamos, Jesus. Exaltamos. Sempre por tudo que o Senhor faz. E por tudo que fizeste aqui. Obrigado pelo teu acolhimento, pelo teu abraço. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelos encontros e os reencontros. Obrigado pela oportunidade de falar com pessoas que não estão aqui, que estão em algum lugar, mas que essa mensagem, que a sua voz fale às nossas consciências e alcance tudo e todos. Porque nós sabemos que o Senhor transpassa barreiras, situações, dificuldades, impossibilidades, e o Senhor alcança corações e fala com eles. Alcance, Senhor, os nossos corações, fale conosco e também nos orienta, nos dá a orientação da sua palavra, da sua mensagem, da sua voz, que nós saímos daqui com um aprendizado e mais, com ações concretas daquilo que aprendemos. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade, e que ela seja feita de acordo com a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Bom, Atos dos Apóstolos, um livro, como eu tenho dito já, de grandes revelações, que traz para nós revelações riquíssimas a respeito da construção, da história da igreja, a igreja neotestamentária. E como eu tenho dito também, nós compreendemos hoje que esse movimento de Atos não se trata de uma nova igreja. É a mesma igreja, só que agora vivendo uma nova fase. Uma nova fase na história que a igreja estava passando, e Lucas está narrando essa nova fase. E essa nova fase se dá sob a inauguração do Pentecoste. O dia de Pentecoste, o dia do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. O fato principal para esse dia é compreender que o Espírito Santo estava sendo de fato derramado sobre aquelas pessoas, sobre toda a carne.
E essa manifestação não era de um local específico, mas era a inauguração do encontro de Deus para cada um de nós. Então, perceber esse movimento nos é importante, por isso gosto de repetir, voltar a essa consciência do que se trata o livro de Atos. E agora sim, e por fim, nós sabemos que a gente não só sai do inferno, mas o céu entra em nós. Porque o Espírito Santo, de fato, veio morar em nós. E essa é a grande mensagem do dia de Pentecoste. Deus mudou de endereço, veio morar em cada um de nós. Sobre essa premissa, algumas perguntas surgem. E sempre quando eu falo do Espírito Santo, muitas pessoas perguntam a respeito desse mover do Espírito Santo que aconteceu na igreja neotestamentária, porque isso envolve expressões, envolve impactos, manifestações religiosas, ações que acontecem em diversos campos, evangélicos, e a gente às vezes não consegue discernir o que é essa tal manifestação chamada batismo no Espírito Santo, ou do Espírito Santo. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está em nós? Você já se fez essa pergunta? Muitas pessoas me perguntam, eu também já me fiz essa pergunta. Mesmo porque já tive experiências que são relatadas de acordo com essa esfera batismo do Espírito Santo de diversas formas, de várias maneiras. Me sinto privilegiado, porque tive sim essas experiências e não nego nenhuma delas. Todas elas me trouxeram até aqui. Eu sou o retrato dessas inúmeras esferas de manifestação do Espírito de Deus que impacta vidas em todos os lugares. E aí eu vou precisar partir também de uma expressão muito latino-americana, muito contextual, Brasil, igreja pentecostal, Falamos do Espírito Santo, falamos do derramamento do Espírito Santo, ou quando nós falamos do batismo do Espírito Santo, os nossos irmãos pentecostais vão dizer que ele acontece na seguinte forma e da seguinte maneira. Você se converte, e à medida que você, na sua conversão, vai buscando a Deus, vai buscando santidade, num determinado momento, sem você saber, você é tomado pelo Espírito Santo. E aí, nesse momento, você, além de ser tomado pelo Espírito Santo, você começa a falar em línguas estranhas. E estas línguas estranhas, para os nossos irmãos pentecostais, é uma manifestação evidente do batismo do Espírito Santo. Agora eu vou falar a minha visão bíblica, que não é só minha, mas é carregada de uma expressão teórica, teológica e também influenciada pelos nossos contemporâneos, na verdade pela igreja histórica. Eu trago uma expressão que pode ser complementar a essas ações que acontecem com os nossos irmãos pentecostais, porque ser batizado no Espírito Santo, para mim, não significa necessariamente falar em línguas estranhas. Digo isso baseado em 4 ocasiões. 4 ocasiões que estão relatadas no texto bíblico. Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 8, Atos, capítulo 10 e Atos, capítulo 19, que foi o texto que nós lemos aqui juntos. São nesses 4 momentos, nesses 4 capítulos, que nós identificamos ocasiões da manifestação do Espírito Santo sobre os povos ali, que foram impactados.
Óbvio que eu não vou ler esses capítulos, mas quero lembrá-los dos momentos que aconteceram em cada um deles. Ou seja, isso que nós lemos aqui no capítulo 19, quando Paulo impõe as mãos e vem sobre eles o Espírito Santo, e eles começam a falar em línguas, e eles começam a profetizar. Esse momento de Atos 19 aconteceu também em Atos 2. As pessoas começaram a falar em línguas. Cada um falava na sua língua materna. E todos se compreendiam. Olha que louco. Olha que milagre. Essas pessoas foram tomadas pelo Espírito Santo. E cada uma dessas pessoas que estavam ali, em Atos 2, aguardando o derramamento do Espírito Santo, como nós conversamos na Páscoa, lembra? Ao derramar do Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas, elas começam a falar das maravilhas do Senhor em suas vidas. E começam a profetizar em nome de Jesus. Só que eles fazem isso, cada um na sua língua materna. E quando nós conversamos com alguém de outro lugar, que tem uma língua diferente da nossa, provavelmente, se você não é um poliglota, você não vai entender o que elas vão falar, o que elas estão dizendo. Mas nesse momento, cada um falava e profetizava na sua língua materna. E todos compreendiam. É isso que está relatado no livro de Atos, narrado por Lucas, no capítulo 2. Cada um falava na sua língua materna, no seu idioma, e todos compreendiam o que era dito. Língua estranha, interpretada no coração e na mente daquelas pessoas. Um fenômeno, um milagre, uma manifestação divina. Eles até estranhavam como é que eles estão falando na sua própria língua e a gente consegue entender. Que milagre é esse? Que algo extraordinário está acontecendo aqui. Atos 2. Atos, capítulo 8, no verso 17, você vai ver Pedro e João já na sua saga de evangelismo, de levar as pessoas essa mesma manifestação que impactou os irmãos que estavam em Atos 2 para outras regiões. Então, quando nós vamos em Atos 8, no versículo 17, nós vemos Pedro e João indo para a cidade de Samaria. E ele vai pregar aos samaritanos convertidos. E quando eles começam a pregar para aqueles samaritanos convertidos, eles impõem as mãos e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo e começam a profetizar. Mais uma manifestação do derramamento ou do batismo do Espírito Santo sobre a vida daquele povo. Quando nós vamos a Atos capítulo 10, no versículo 45, você vai ver a visita de Pedro para a casa de Cornélio. Pedro, quando chega na casa de Cornélio, que era um pregador, um ministro da palavra de Deus e que difundia a mensagem de Jesus Cristo às pessoas que conviviam com ele, naquele lugar haviam muitas pessoas. Aquelas pessoas eram chamadas de gentis, os gentios. Os gentios convertidos, na casa de Cornélio, ouviram a mensagem de Pedro. Pedro começou a pregar para eles. E no meio da sua pregação, ele nem terminou a sua pregação, as pessoas receberam, o texto bíblico no verso 45 diz que as pessoas receberam o Espírito Santo. Antes mesmo dele terminar a sua pregação, eles foram impactados pela manifestação do Espírito Santo e nós compreendemos que os nossos irmãos, os gentios convertidos, foram batizados no Espírito Santo, pela pregação de Pedro. Atos, capítulo 19, finalmente, é o que nós lemos. Em Atos 19, já está muito claro, nós lemos, eu não vou repetir, veio o Espírito Santo sobre aqueles homens e mulheres na igreja, na região de Éfeso, e ali eles falaram em línguas e começaram a profetizar. Todos esses relatos que eu estou dizendo para você, os nossos irmãos pentecostais vão dizer assim, olha aí, toda vez que eles receberam a manifestação do Espírito Santo de Deus, eles falaram em línguas. Então esta é uma evidência
do batismo do Espírito Santo. Qual é a evidência para os nossos irmãos pentecostais? A evidência do batismo do Espírito Santo é a evidência do falar em línguas. Ok? Eu interpreto, e sempre quando eu falo eu, leia-se carregado de uma estrutura teológica, de um pensamento teológico, de um pensamento também influenciado pelos nossos irmãos históricos e influenciado também por uma narrativa específica que se debruça a compreender os textos bíblicos na sua mais profunda expressão. Interpreto que isso acontece de uma seguinte forma. Naquela época, as pessoas eram, como eu disse, identificadas por 4 tipos de gente. 4 tipos de pessoas naquela sociedade. Qual era o primeiro tipo? Os judeus. Quem eram os judeus? Alguém sabe? Os judeus eram descendentes de Abraão. Os judeus eram os israelitas. Aqueles que tinham uma descendência direta da raiz de Abraão. Eles eram os descendentes da tribo de Judá. Eles eram os judeus. E tinha os gentis. O povo gentil era o não judeu. Nós tínhamos os judeus, israelitas, e nós tínhamos os gentios, que não eram judeus. Além disso, nós tínhamos um terceiro tipo de gente. E esse terceiro tipo de gente, nós bem conhecemos nas parábolas, que eram os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram a mistura do judeu com o gentil. Toda vez que se casava, se unia, havia uma união do judeu com o gentil, a geração que vinha destas pessoas era uma geração identificada como samaritana, uma geração dos samaritanos. Então, nada mais é que os samaritanos, um povo misturado, um povo que tem um pouco de judeu e um pouco de gentil. E aí, nós temos também os prosélitos. E os prosélitos eram aqueles que eram os recém-convertidos ao judaísmo. Então, pessoas de diferentes lugares, de diferentes culturas, que ouviram a mensagem e se converteram ao judaísmo. Eles eram identificados como os prosélitos. Então, nós tínhamos os judeus, nós tínhamos os gentios, nós tínhamos os samaritanos e nós tínhamos os prosélitos. Os judeus estão identificados nesse texto de Isaías no livro de Atos, capítulo 2. Os samaritanos, eles estão identificados em Atos, capítulo 8. O povo gentil está identificado no livro de Atos, capítulo 10. E os prosélitos? Nós lemos, capítulo 19. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma promessa se cumprindo na vida daqueles povos. A promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8. No livro de Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, porque a partir daí vocês serão as minhas testemunhas. Onde? Jerusalém, na Samaria, em Jerusalém, toda a Judá, na Samaria e até os confins da terra. Todo mundo está me acompanhando? Que a manifestação agora do Espírito Santo na vida destes povos é resposta de uma profecia que acontece em Atos 1, no versículo 8.
em que o Espírito Santo seria derramado sobre a vida de todos os povos, na Judéia, na Samaria e também em todos os confins da terra, que é a representação do gentio, que é a representação dos prosélitos. E eu normalmente gosto de brincar com vocês que os confins da terra é também Vila Ema, São Mateus, São Bernardo, né? São Caetano. Esse rolê aí chegou a nós. Chegou a nós a manifestação do Espírito Santo presente. Porque se outrora nós estávamos ouvindo a boa mensagem de Jesus Cristo, de um Deus que mergulhou na humanidade e morreu por cada um de nós, essa manifestação da sua morte não para aí, ele ressuscitou. E mais do que ressuscitou, se colocou à disposição de viver presente em nós. E como ele está presente em nós a partir da participação do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós abrimos a porta da nossa casa existencial para que o Espírito Santo faça morada. Por isso eu digo que na história nós temos um tempo em que foi inaugurado a experiência de um Deus que saiu dos universos, do multiverso, e veio morar em nós, veio morar em nossas vidas. E nós estamos nesta direção, ou nesta posição de receber em nós, como lugar de morada, o Espírito Santo. Esse movimento, ele vem acompanhado com o falar em línguas. Não estou negando isso. Mas estou tentando dizer para cada um de vocês que o que atesta, de fato, o batismo do Espírito Santo é a universalidade da experiência com o Espírito Santo. É um Espírito que foi derramado sobre toda a carne. E aqui é a representação de todos os povos. É o Espírito que veio igualmente sobre todos e todas que o aceitaram, ou que aceitaram Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. Rafa, mas e as línguas? E as línguas estranhas? Atos 2. Idiomas. Ponto. Rafa, você está negando as línguas estranhas, as línguas dos anjos, porque elas também estão relatadas na Bíblia Sagrada. Não. Eu não estou negando a manifestação do dom de línguas, chamadas línguas estranhas ou língua dos anjos. Não estou negando isso. Pelo contrário, eu só estou colocando cada um na sua prateleira. Aqui, o batismo do Espírito Santo se dá também por essa experiência da inauguração de um Espírito que veio morar em nós, ou melhor, morar em todos nós, em todos os povos, em todas as gerações. Não é mais uma manifestação de Deus como no Antigo Testamento, que se fazia ou se valia para um povo específico. Agora não. Deus se manifesta para todas as famílias da terra. Esta é a grande notícia. Esta é a grande notícia do Evangelho. Entretanto, ser batizado com o Espírito Santo trata-se do dia em que Deus uniu o seu Espírito ao nosso Espírito. Quando, de fato, Deus uniu o seu Espírito ao nosso Espírito. Esta é a grande mensagem do Pentecoste. Esta é a manifestação evidente. Esta, sim, é a evidência do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. A evidência do batismo do Espírito Santo é esse dia que nós chamamos como o dia em que eu nasci de novo. O dia em que eu tive uma conversão, uma experiência real de conversão. É esse dia em que nós sofremos um impacto que a gente não consegue entender. A gente chama de milagre, a gente chama de epifania. A gente fala que foi algo que a gente não consegue descrever. A manifestação do Espírito Santo que leva-nos à conversão a Ele é esse inexplicável valor
e inexplicável experiência que acontece em nossas vidas nos impacta de tal forma que a gente não sabe dizer outra coisa para explicar o que foi, senão dizer, foi Deus. O que aconteceu com você? Foi Deus. Tudo que a gente tentar explicar, fora disso, não será suficiente, porque a experiência da conversão, a experiência do batismo do Espírito Santo acontece de maneira muito individual. Cada um, né, é impactado de uma maneira diferente a partir do seu lugar, do seu espectro, da sua história, da sua localidade, da sua região, das suas experiências religiosas também. Deus se manifestou em todos os povos, impactou todas as vidas, e nesse movimento de impacto gerou a multiforma de expressão de pessoas, de povos e de línguas. Por isso não estamos contrapondo uma consciência do que é o batismo do Espírito Santo com os nossos irmãos pentecostais. Não me coloquem nesse lugar, porque a experiência deles são uma experiência extremamente valiosa. E também não estou dizendo deles como se eu não fosse, porque eu também me vejo nesse lugar. Eu também sou pentecostal, entende? Eu só estou tentando colocar as coisas na prateleira para que as pessoas não compreendam de fato que ser pentecostal é só por conta de uma manifestação que deveria estar na galeria dos dons e não na galeria do batismo com o Espírito Santo, porque não está. Os dons espirituais é falado num outro momento, num outro espectro e por uma outra pessoa, especialmente Paulo. E aí nós percorremos essas intenções e essas falas, compreendendo que, de fato, agora, de uma vez por todas, o Espírito de Deus se uniu ao nosso espírito e resta saber, diante disso, quais são os impactos do Espírito Santo em nossas vidas, quais são os impactos dessa manifestação no nosso modo de ser e no nosso modo de existir. E aí eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar agora, porque essa é a forma como nós vamos, de fato, identificar como o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas. Como o Espírito Santo impacta as nossas vidas no nosso modo de ser e no nosso modo de existir. E é diante disso que a gente olha para determinadas pessoas e a gente desconfia se de fato essas pessoas receberam o Espírito Santo. É por isso que a gente olha para determinadas comunidades religiosas que ainda se dizem cristãs, mas que não são compatíveis com aquilo que está sendo revelado nos textos sagrados, quando nós percebemos o impacto do Espírito Santo sobre a vida de povos e de pessoas. Olhar para algumas comunidades e ter uma certa desconfiança a respeito da sua forma de relacionamento é natural, e não é porque a gente está julgando. É porque a gente olha e fala, peraí, o Espírito Santo parece que não ainda impactou essa comunidade. Há algumas pessoas que nós olhamos e nós falamos, onde está o impacto do Espírito Santo na vida delas? Nós nos questionamos, mas nós não estamos julgando, é só julgando, nós estamos só questionando a respeito do movimento que ela se proporciona em vida e que poderia ser diferente se ela de fato fosse acolhida pela manifestação do amor e do impacto de manifestação do Espírito Santo. Nós desconfiamos porque estas referências não passaram, muitas vezes, pelo espectro do respeito, não passaram pelo espectro do perdão, não conseguem identificar o espectro do cuidado, o espectro da paciência, da amabilidade. Pessoas que não têm a sensibilidade de compreender essas esferas, essas movimentações que acontecem no seio comunitário. Quando a gente não vê numa pessoa fidelidade, quando a gente não vê numa relação lealdade, quando a gente não vê numa relação
ou numa pessoa, numa expressão, o domínio próprio. Estas coisas trazem para nós uma certa identificação e a gente acaba se perguntando que tipo de gente essa pessoa se tornou. A gente acaba se perguntando que tipo de espírito age nessa comunidade, nessas pessoas, nesse que se diz pastor, sabe? A gente está sempre fazendo essas perguntas, tentando se questionar, porque a partir do que nós identificamos na Bíblia Sagrada, se não for identificado na vida dessas pessoas que se colocaram para ser um sinal do reino de Deus, não é. Porque a experiência cristã, meus irmãos e minhas irmãs, ela é dinâmica. Ela não fica parada e presa numa caixinha. A experiência cristã não é uma experiência que fica sobre um locus específico. Você sozinho não é uma expressão do impacto da manifestação de Deus. A manifestação de Deus, ela impacta todos nós, ela é movimento, ela é dinâmica, ela é uma dança. Ela é como uma dança. Licença poética. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma dança. Uma ciranda. Quem já brincou de ciranda? Imagine essa expressão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa ciranda. E aí, de repente, um deles soltam as mãos. E ao soltar a mão, faz um movimento de convite. Olha para mim, para você, para a humanidade e diz assim: vamos brincar de roda. Venha participar dessa ciranda. Venha dançar com a gente. Fecha aspas. Aquele que ama é nascido de Deus. Porque Deus é amor. Porque Deus, na história, está sempre se movimentando para nos convidar a participar dessa grande ciranda de amor, de cuidado, de vida. Por que não dizer de salvação? A partir do impacto do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos sendo transformados. Vamos sendo renovados. E vamos também sendo identificados na história como instrumentos do amor, da sua presença. Quando a gente se vê nesse lugar, outras perguntas nos ocorrem. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas? E aí eu quero terminar só com essa informação. Assim, como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nossas vidas? Eu posso de primeira já alertá-los dizendo que não são através das línguas. Ok? Torno a perguntar, como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo em nós? E eu respondo, não é pela manifestação do Espírito Santo no dom de línguas estranhas. Como também não são os dons espirituais. Não são os milagres. Não são as suas habilidades impressionantes. Não é também as suas obras caridosas, as suas gentilezas. Isso não comprova que você é uma pessoa impactada pelo Espírito Santo. Não comprova que você é uma pessoa batizada pelo Espírito Santo. Não são as suas obras, não são os milagres, não são os dons espirituais, não são as línguas, não é a vibração litúrgica de uma comunidade. Tem também isso, né? A gente acha que Deus está no lugar só porque tem muitas luzes, muito LED, muito telão, né? A banda tá 100% profissional. E a gente fala, nossa, Deus está ali. Eu já fui em movimentos assim, né? Então, assim, se for isso, assistir um show do U2 e assistir um desses eventos, né, luminosos,
é tudo a mesma coisa. Eu ia falar o Coldplay, mas às vezes eu gosto deles. A gente, meus irmãos, evidencia na verdade, a grande evidência, né, do Espírito Santo em nossas vidas está onde existe amor. Aonde existe amor. A grande evidência do Espírito Santo é onde o amor de Jesus está sendo, manifesto, ele está acontecendo. Onde é que o Espírito Santo está? Onde está o amor? E aí eu leio 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1, que eu sei que você sabe, mas eu vou ler. Porque o apóstolo Paulo está dizendo: ainda que eu falasse a língua de homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Pegou? Pegou a visão? Se não tiver amor, sabe o que a gente vai ser? Comparando com a metáfora que o apóstolo Paulo está fazendo, a gente vai ser que nem sino e prato que ressoa. Paulo está dizendo que sem amor, estas nossas ações, elas são apenas barulhos. Barulhos. E que não possuem significado algum. Em nossa relação, nós precisamos manifestar, meus irmãos, a beleza dessa dança da comunhão. Nós precisamos manifestar a dança da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando nós nos compreendemos como comunidade, precisamos nos compreender como esse movimento que se rende à manifestação do Espírito Santo no amor. Ser batizado do Espírito Santo é ser um sinal do seu amor, da sua graça, explícita, seja em qual for o lugar que você chegar. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali haverá prosperidade. Porque assim, quando eu ouço essa frase na minha mente, vem você caminhando num campo e pisando assim, num campo seco e sombrio, e cada passo que você dá, brota vida. Numa sociedade tão capitalista, eu sei que muita gente acha que a planta dos seus pés, quando prosperam os lugares, é tudo sobre dinheiro. Mas é muito mais do que isso, meus irmãos. Dinheiro não tem nem valor perto da expressão que a Bíblia Sagrada está trazendo desse ato. A raiz de tudo que acontece em nossas vidas vem a partir daquilo que se estabelece em nossa jornada. O que você está deixando no caminho? Quando você está produzindo, se manifestando e fazendo a sua caminhada, a sua jornada espiritual, o que é que você está soltando no caminho? E o que está acontecendo à beira do caminho? Vida? Amor? Graça? Renovação? Transformação? Cura? Libertação? O que tem acontecido? Eu acho que isso a gente vai poder pensar ao longo dessa semana, que ainda tem um feriado, para a gente, de fato, compreender a intensidade, a largura do que é ser batizado no Espírito Santo. Porque eu quero sim conviver com uma comunidade batizada no Espírito Santo, batizada no amor. Pode ser que algum irmão aqui fale em línguas, mas ele vai interpretar. E a gente vai entender. Porque é assim que o texto bíblico nos mostra. Mas não é tudo, meus irmãos. O que é tudo é o amor de Deus acontecendo no impacto de cada uma das relações que aqui se acolhem. Isso de fato nós estamos comprometidos. E
colocamos esse comprometimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus estabeleça em nós essa rica e abençoada jornada. Que Deus nos abençoe. Quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos. Feche seus olhos e eu sei que vai ser bem difícil imaginar a largura e a intensidade do amor de Deus que impacta cada um de nós. Sei que a forma como Deus nos acolhe sempre é da sua maneira, mas de uma maneira tão doce, tão especial, que no meio da tormenta Ele vai dizer: eu te amo. No meio das dificuldades, Deus olha aos nossos olhos e diz: é por amor que tudo isso acontece. O amor de Deus está na base de todos os nossos movimentos. Às vezes, movimentos duros, difíceis, dolorosos, mas a base é o amor. Às vezes, movimentos tão mais agradáveis, mais tranquilos, mas seja em meio a um mar revolto, seja em meio a um mar flat, Deus se manifesta em todos os lugares, se proporcionando amor. E nós queremos sermos todos influenciados por esse amor. E a nossa oração é: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser esses e estas que estão sendo, a cada dia, a cada trajetória, a cada passo, influenciados e influenciadas pelo Teu amor. Acolhe, Senhor, os pensamentos e os corações diante dessa mensagem, dessa palavra. Porque hoje, Senhor, nós sim conhecemos Jesus como Senhor, reconhecemos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, o Messias, aquele que haveria de vir e veio. Reconhecemos o seu poder, a sua glória, mas reconhecemos a sua graça e também reconhecemos o seu amor. Reconhecemos também o seu propósito, os seus passos, o seu contato conosco, e nos oferecemos para que o Senhor venha fazer morada em nossas vidas. Venha, Senhor, venha morar em nós. Esse é o nosso pedido. E que esse pedido impacte as nossas vidas para que nós possamos ser amostras grátis do seu amor lá fora. Que seja o seu amor aqui, ali e além. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam impactados por vida, em vida, com a vida de Deus em nós. Vida abundante é o tom da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.